se a estrutura física é de responsabilidade privada, mais ganhará a iniciativa privada quanto mais necessidade de ampliação e manutenção dessas estruturas físicas. Quanto mais gente presa, mais necessidade de manutenção e construção dessas estruturas físicas que estão aí para serem entregues à iniciativa privada. Eu vou colocar aqui na tela, tá aí na tela para vocês, tá? Saiu essa nota a respeito da retomada do processo de privatização, tá? Do presídio aqui de Erechim, no Rio Grande do Sul, tá? Mas não é só aqui no Rio Grande do Sul, isso também está acontecendo em Santa Catarina e, principalmente, abre espaço para continuar acontecendo. É privatização dos presídios. Você pode dizer que não, Humberto, é PPP, é parceria público-privada. Gente, PPP é um nome bonitinho para privatização, né? É quando você insere a iniciativa privada para dentro de uma instituição, a princípio, pública. Aí você pode dizer, mas isso não é de agora. Isso não é de agora. Né? Isso é lá da época do Temer. Né? Um projeto do Temer. Né? E que agora está continuando. Sim, mas, gente, poderia ter sido impedido o trâmite. Poderia ter sido mudada a perspectiva. Poderia ter sido impedido a continuidade. Isso poderia ter subido no telhado. Tá? E não é o que está acontecendo. Não é o que está acontecendo. Tá? Bem pelo contrário. O que está acontecendo é a retomada destes processos. Tá? Então, com o apoio do BNDES. Gente, isso aí, tá? Primeiro vamos entender. Não é o mesmo modelo de privatização que se tem nos Estados Unidos. Tá? Onde a administração do presídio ela passa para a iniciativa privada e eles passam a ganhar por preso. Tá bom, mas esse é o pior dos mundos, isso é uma aberração, porque aí rola uma máfia, que nem já aconteceu lá nos Estados Unidos, vários casos, onde você tem a atuação de empresas privadas sobre juízes, sobre promotores, para encarcerar em massa, porque cada novo preso é mais dinheiro no bolso da empresa que administra o presídio. Isso produz uma aberração. Não é esse o modelo no Brasil. O modelo que está sendo proposto é o seguinte: se entrega para a iniciativa privada a manutenção da estrutura física do presídio. Então o sistema carcerário continuaria sendo de responsabilidade do Estado. E não haveria essa relação entre o número de presos e o valor a ser repassado para a empresa. Oh, que maravilha! Qual o problema, gente? Qual o problema disso? O problema é o seguinte: se a estrutura física é de responsabilidade privada, mais ganhará a iniciativa privada quanto mais necessidade de ampliação e manutenção dessas estruturas físicas. Portanto, dá rigorosamente na mesma, viu? Quanto mais gente presa, mais necessidade de manutenção e construção dessas estruturas físicas que estão aí para serem entregues à iniciativa privada. Isso, gente, só estimula algo que foi uma das maiores chagas da primeira passagem do PT pela presidência, que foi o encarceramento em massa. Essa lógica de milícia, essa lógica de organização de facções, tudo isso foi potencializado pelo encarceramento em massa. E agora, o que acontece? Mais uma vez a gente está diante de um projeto que amplia essa lógica. É tudo que a gente não queria ver num governo progressista, num governo de esquerda. E não adianta dizer que isso é coisa do Temer, que isso é coisa do Bolsonaro. Não adianta. Isso é coisa do estrangulamento fiscal. Isso é coisa do novo PAC. O novo PAC, sabe por quê, gente? Essa matéria aí que tá na tela para vocês, tá? É uma matéria que saiu encomendada pela XP Investimentos. Isso mesmo, a XP Investimentos. Que está elogiando o novo PAC. E sabe por que a XP resolveu elogiar o novo PAC? Porque a conclusão que eles chegaram é a seguinte: não tem espaço para investimento público nesse novo PAC. Esse novo PAC, ele só vai funcionar se houver investimento privado. Isso tem que ficar muito claro. O novo PAC que está contratado aí depende de investimento privado. Porque investimento público, ele esbarra onde, gente? No arcabouço fiscal. Não tem espaço para investimento público por causa do arcabouço fiscal.
o teto de gastos do Fernando Haddad. Então o que a XP está dizendo é o seguinte, olha, não vai haver aumento de déficit. O que vai acontecer é, esse PAC só vai deslanchar se aumentarem as privatizações, as parcerias público-privadas, as PPPs, como o caso dos presídios. Aí voltamos lá pro problema do Haddad. O Haddad, ele tem que entregar crescimento, porque ele deve ter prometido isso pro Lula. Mas não há crescimento sem investimento. Mas se não pode haver investimento público, porque o próprio Fernando Haddad criou uma amarra para isso, de onde é que vai vir esse investimento? Do setor privado. Bom, então tu vai ter que fazer parceria público-privada, tu vai ter que privatizar. Inclusive saúde, inclusive educação, inclusive presídio. Aí você pode dar o plot twist carpado que você quiser. Notinha do BNDES, etc. Gente, a culpa pra mim não é do BNDES, tá? A culpa não é do BNDES. Tem o projeto, o BNDES é um banco, ele vai trabalhar com financiamento. Só que é de uma crueldade, né? É de uma crueldade que isso esteja sendo levado adiante num governo de esquerda. E isso deu tanto bafo, gente, que o ministro Silvio Almeida, né, dos Direitos Humanos, que participava lá de um grupo onde isso foi questionado, acabou saindo do grupo, dizendo que isso não partiu dele, que ele não sabia disso, que etc., que ele não concordava com esse tipo de coisa, mas que se tinha que se ter paciência, etc., que faz parte da política, sai do grupo. Nesse mesmo grupo, o próprio ministro Fernando Haddad, que também faz parte do grupo, foi lá dizer que não sabia de nada disso. Não, isso não é nosso. Nem sabia disso. Claro que né, é aquela coisa, né? Quando o troço é muito ruim, ninguém quer ser o responsável, não é isso? Porque não tem como defender isso, tá? Não tem como defender isso. Então, como o troço é muito ruim, ninguém quer ser o responsável. Aí o Haddad aparece dizendo, não, mas eu não sei nada disso. Só que, galera, o decreto, tá? O decreto que é de número 11498 de 2023, tá aí na tela para vocês, é assinado pelo Geraldo Alckmin e pelo Fernando Haddad. Então quer dizer que o Fernando Haddad não sabe o que está assinando, é isso? Porque esse decreto aí, ele muda o decreto original do Temer. Tá? É isso que aconteceu. Ou seja, essa é a prova de que o governo do PT está dando continuidade a esse projeto. E que o Haddad sabia sim, porque ele assinou. Mas galera, ele não tem alternativa, tá? Ele não tem alternativa. Ele tem que entregar um crescimento. Se ele não pode gastar, esse crescimento tem que vir do dinheiro do setor privado. E onde é que ele vai conseguir executar isso num PAC, um plano de desenvolvimento, de crescimento? Bom, se ele aumentar as privatizações, sejam elas clássicas, sejam elas nessa forma disfarçada de parceria público-privada. Isso é uma tragédia, gente. É mais uma tragédia e é mais um dos limites da política de conciliação de classes.